Jovem brasileira recém-chegada em Angola comove as redes sociais ao desabafar sobre suas experiências cotidianas. Emanuele Costa. Bom, hoje eu queria trazer aí uma nova série no canal que seria mais ou menos conhecer brasileiros pelo mundo e principalmente se eles forem para Angola ou para a África, né, para o continente ou para o meu país que é Angola. E eu tenho alguns vídeos aí para vocês e eu trouxe hoje aí a Emanuele Costa, ela que é brasileira e mora em Angola, então ela meio que se comoveu a falar um pouquinho sobre as suas experiências. Eu queria saber um pouquinho do que é que ela falou sobre a experiência dela, sobre o dia a dia, a vivência dela em Angola, porque é muito interessante você ver brasileiros morando também no meu país, porque eu sou angolano que moro no Brasil, então é muito bom ver também qual é a visão do brasileiro morando em Angola, qual é a experiência, como é que é morar realmente em Angola, que é o meu país, a minha terra, que eu também tenho saudades. Vamos embora. Para você alugar um imóvel, você tem que pagar pelo menos 6 meses ou até um ano, depende do que o proprietário vai pedir. Eu, quando soube dessa informação, eu fiquei estatalada. Como assim 6 meses? Porque a gente trabalha, pega o salário, paga o aluguel. Trabalha de novo, pega o salário, paga o aluguel. Como que eu vou ter 6 meses para pagar? No Brasil, nós pagamos uma fiança ou calção, que é o quê? 2 meses de aluguel. Você paga 2 meses e você começa a pagar aquele aluguel ali por mês. Você vai ficar 5 anos, você vai pagar todo mês. Nos últimos 2 meses você não paga porque você pagou lá no início, vai fazer um desconto aí, é assim que funciona. Confesso que isso dificultou muito a minha vida aqui em Angola. Segundo, só tem transações no débito. Você vai comprar sua geladeira, débito. Ar-condicionado, débito. Vai comprar uma cama, débito. É tudo no débito. É. Não tem essa história de parcelar em 12 vezes como a gente tem no Brasil. Cara, duas coisas que ela falou. Nossa, é bem engraçado. Em Angola nós não temos, eu não sei se eu diria que nós não temos, porque, por exemplo, os contratos de aluguéis, por exemplo, aqui no Brasil eu tenho um contrato e é anual esse contrato. Esse contrato é de ano em ano, eu renovo de ano após ano. E o pagamento é de mensalidade. No caso, eu pago mensalmente o valor do meu aluguel. Mas em Angola, nós não temos muito essa de aluguel e pagar mensalmente. Se não for trimestral, no caso 3 em 3 meses, é semestral ou anual, ou seja, você paga um valor anualmente. Normalmente, pessoas se preparam para isso, claramente, porque também o valor de aluguel não tende a ser muito alto, a depender do local que você vai morar, e pode ser que você vai ter um contrato, e eu não lembro se pessoas realmente levavam esses contratos para os cartórios ou para identificações ali para serem reconhecidos esses contratos entre o inquilino e aí ou a pessoa que vai alugar a sua casa. Então, é bem complicado, é realmente diferente a forma como é feito os contratos e, claro, é de 3 ou em 6 ou em um ano, então é bem engraçado você não trabalhar e pagar, mas ter que juntar um único valor e pagar de uma vez e só viver durante 3 meses e novamente ir pagando os 3 meses, e é bem engraçado. Outra coisa, pagar no débito. O angolano médio não tem crédito. E crédito realmente parece até, vamos dizer assim, uma coisa de sonho em Angola. Você vai ter pessoas que realmente não têm crédito, então a maior parte das compras, dos serviços, tudo que você tiver, no máximo dos máximos e mínimo dos mínimos vai ser no débito, ou em dinheiro ou no cartão, mas vai ser no débito. Em Angola temos esse problema e crédito não é para qualquer um. É bem difícil você ter crédito ou vou parcelar em 3 vezes. Parcelar não existe em Angola, na verdade. Não tem em Angola. Nós usamos a palavra prestações, no caso em X prestações, mas é bem complexo isso aí e não é uma coisa assim que todo mundo vai ter acesso para isso. E ela falou mais alguma coisa aí sobre essas experiências que ela tem vivenciado em Angola. E ela falou mais um pouco sobre como é que tem sido aí a sua vivência em Angola. Notado desde a minha primeira viagem para Angola e agora estou comprovando é a educação das crianças angolanas. Eu estava aqui na minha varanda agora e as crianças estão de férias, né? Calma aí, já começou a falar angolanês ou angolano. Varanda é sacada. Nós usamos a expressão varanda para dizer sacada. Eu sei que existe a expressão no Brasil, porque é português, mas o brasileiro, aliás, não usa a expressão varanda, usa mais aí sacada. Toda criança que passa aqui para me cumprimentar. Bom dia, tia. Boa tarde, tia. Boa noite, tia. É assim o dia inteiro. Todas as crianças. Angola tem uma cultura de respeito aos mais velhos. É bem comum. Forte. Eu já falei isso aqui. Isso é muito forte aqui, vocês não têm noção. Os mais novos têm a obrigação de respeitar o mais velho, independente se o mais velho é avô, é tio, é mãe, é se pai, conhece é ou irmão, não. é amigo. Tem que respeitar.
Vocês parem de generalizar. Não estou falando que no Brasil só tem criança e gente mal educada. Sim, sim, claro. Claro que no Brasil tem muita criança educada, educadíssima, né? Que também cumprimenta na rua, cumprimenta desconhecido. Não estou falando que em Angola só tem gente educada, só tem criança educada. Tem uns doidos aí também. Eu conheço criança mal educada angolana? Não. Porque a minha experiência é só de conhecer crianças muito educadas. O que eu falo, eu só preciso falar uma vez. Eles escutam, são muito obedientes. Oi, Emanuele, nem todas, tá? Nem todas. Mas, claro, culturalmente, essa de cumprimentar os mais velhos é muito da nossa cultura angolana. Vou dizer africana, nós temos isso bem enraizado. Eu sofri muito aqui no Brasil. Várias vezes eu cumprimentava algumas pessoas e eu entendi, hoje eu entendo que elas não são obrigadas a me saudar, mas se eu estiver prestando ou recebendo alguma prestação de serviço, é bem mais diferente, claro. Então, eu cumprimentava e não era respondido, eu ficava no vácuo, então é complicado. Impressionada, porque são muito. Parece um robozinho de tão obediente. Alguns. E isso vem muito dessa cultura também do respeito ao mais velho. Eles não me conhecem, eu sou uma tia nova para os meus sobrinhos e todos me respeitam, escutam o que eu falo, só preciso falar uma vez. É incrível, parabéns, pais angolanos. Inclusive, uma das coisas que eu pensei quando eu soube que vinha morar em Angola foi essa educação do meu filho. Eu pensei, se eu conseguir passar para a Chade a educação que o meu esposo teve, que a família dele continua dando para os sobrinhos, eu já estarei muito satisfeita por saber que ele vai ser uma pessoa que vai respeitar os mais velhos, educada com as pessoas na rua. Eu ficarei já muito feliz, muito satisfeita se eu conseguir aprender com os angolanos. Vai. E dá para perceber que ela já está com um sotaque angolano. Tem palavras como que os brasileiros usam, que é ti, di. Ela já não usa isso, ela fala de, ti. Então já tem aí um pouco da angolanidade, do mangolé, o muangolé, como se diz, né? Que é o angolano. Bom, e para finalizar, ela falou um pouquinho sobre formas de vestir, que é uma realidade que ela também tem vivenciado em Angola. Deixa eu ouvir o que é que ela falou. Eu fico à vontade em usar aqui em Angola roupas que eu normalmente usava no Brasil. E eu não estou falando de roupas super decotadas ou curtas. Roupa assim que mostra um pouco do ombro, roupa que mostra, tipo essa aqui, mostra um pedacinho da barriga. Não me sinto à vontade porque não vejo as mulheres aqui usando tanto. Então, eu falei sobre isso nas histórias e recebi um bacalhão de mensagens das pessoas me explicando por quê. E onde não pode usar essas roupas. Eu achei super interessante e resolvi compartilhar aqui no feed por quê. Vai ajudar você. Não foi aí que eu acelerei o vídeo, tá? Não fui eu. Vai ajudar você brasileira, português, que conhece uma família angolana, vai lá visitá-los na casa deles. Tem roupa pra isso. Vou fazer um guia de como se vestir aqui em Angola. Basicamente, me deram 3 motivos. O primeiro é cultural. Segundo, religioso. E para evitar assédio. Eu vou ler algumas mensagens que eu achei interessantes. Vocês dão aí a opinião de vocês. Essa informação que eu não sabia é super importante. Nos bancos ou sítios para tratar documentos, lugares para tratar documentos, não pode ir de blusa sem alças, chinelos, shorts ou saia curta. Verdade. Também não pode ir de roupa de academia para esses lugares, coisa que é super normal no Brasil. Cara, eu já fui várias vezes em banco, sei lá, calção, chinelo e tal, e realmente você não vai ser atendido. É chato, mas infelizmente tendem meio que a não normalizar algumas coisas que no Brasil é tranquilo. Algumas são culturais, outras também não sei de onde surgiram, sinceramente, mas tem isso em Angola, sim. Fazia simples, gente ia pra academia, da academia eu ia direto no banco, ou ia tratar algum documento com a roupa que eu tava da academia. De fato, a maioria das mulheres tende a usar roupas mais discretas e que não mostrem muito o corpo. Sim. Isso por razões culturais, religiosas e também por causa do assédio. Certo. A vestimenta aqui depende muito do local e as pessoas que estarão ao nosso redor. Por exemplo, se eu for visitar uma amiga que tem marido ou um familiar, não devo ir de short e blusa decotada. Isso é desrespeitoso. E as pessoas comentam até que estás a assediar o marido da amiga. Literalmente isso. É como se realmente o atentado ao pudor fosse muito mais exposto. Por isso que brasileiros, acreditam ou não, mas é o que a gente olha, o que nós vemos do Brasil, parece que existe uma sensualização muito elevada, mas não, é só a forma como o angolano, para não dizer o africano, porque são vários os países e várias culturas, mas ainda assim um olhar africano sobre a forma como a pessoa veste é bem diferente, tem um pouquinho disso. Apesar de tudo, nós temos também pessoas que volta e meia vão estar mal apresentadas do jeito que, né, ela disse ali, que outras pessoas falam, né, que considera-se meio que um assédio, como se estivesse a provocar e tal, a desrespeitar, meio a tentar assediar alguém, mas é desse jeito. Nas escolas ou colégios também não deixam entrar assim. Se vais buscar alguém vestido assim, fica do lado de fora. Sim. Super normal no Brasil. O Sim. povo vai de short, roupas bem à vontade, buscar as crianças na escola, entram na escola mesmo.
É uma questão cultural, as mulheres andarem muito mais compostas, porque a educação que nos foi passada pelos mais velhos é que o corpo da mulher pertence ao marido, consequentemente só ele pode vir. Então uma mulher que se cobre pouco é vista como mais permissiva. Na Igreja Católica, se for É simplesmente cultural. excomungar com roupa muito justa ou curta, as senhoras te dão um pano para amarrar na cintura. Aham. Se tiveres com os ombros expostos, elas te dão um pano para cobrir. Também. Isso eu super concordo e vejo que no Brasil tá uma bagunça, porque é muito comum chegar na igreja católica lá e ver pessoas com o ombro de fora, com decotes, roupas transparentes, roupas curtas, roupas muito justas, que não é nada legal, mas acontece muito. Estas foram algumas das mensagens que eu recebi. Boa. Aprendi muito com elas. Boa. Se eu já tinha ideia de que eu não poderia usar determinada roupa em determinado lugar, agora eu confirmei e aprendi outros lugares que eu não sabia. Boa, boa. Não é que não é possível, você não pode usar, só que tem lugares específicos. Isso que ela falou, por exemplo, sobre a igreja, onde mamães ou senhoras mais velhas vão meio que entregar um pano, aqueles panos ali, né, aqueles trajes aí, para pelo menos cobrir essas regiões que estão um pouquinho mais curtas, realmente acontece em Angola. Existem ainda uma grande resistência culturalmente, porque Angola, volta e meia, está cada vez mais, né, mais globalizada, tentando sempre ganhar culturas de outros países, o que vai acontecer naturalmente, mas faz parte muito da cultura. Eu gostei, Emanuele Costa aí, deixa eu seguir, Emanuele Costa, ela que é brasileira e mora em Angola, e ela falou um pouquinho das suas experiências em Angola. É interessante saber que tem brasileiros em Angola, ou brasileiras em Angola, claro, sempre falei que tem mais brasileiros em Angola do que angolanos no Brasil, e é interessante saber como é que eles vivem, de que é que eles se alimentam, mais ou menos aquele meme. Então, foi isso. Eu vou continuar a trazer essa série aqui de brasileiros em Angola, e eu espero que vocês gostem. Deixa um like, se inscreva no canal e nos vemos pela próxima.